Ontem, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou a anulação dos processos do Lula que estavam sob os cuidados do Sérgio Moro, sob os cuidados da Lava Jato de Curitiba. Aqui já vamos começar com uma ressalva, com uma observação, porque isso aqui, essa anulação do Fachin não tem nada a ver com acusar ou não o Sérgio Moro de ter feito algo irregular na Lava Jato. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Nós tivemos denúncias da Vaza Jato, que mostraram conversas totalmente inapropriadas do Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato. Isso não tem relação com isso, na verdade. Isso tem a ver com qual juiz deveria julgar os casos do Lula. Então que fique muito claro isso, na verdade. O que aconteceu só foi que o Fachin disse, olha, esses processos, esses casos do Lula não deveriam ter sido julgados pelo Sérgio Moro em Curitiba. E transferiu esses processos para Brasília agora. Então, o processo vai ser revisto agora, ou seja, ele vai seguir o curso de novo. Pode ser que o Lula venha a ser condenado de novo nesses processos, agora em Brasília e não em Curitiba. Então, que fique claro isso, na verdade. O que aconteceu foi a anulação, porque o juiz natural, o juiz que deveria avaliar esses casos, não era o de Curitiba, não deveria ser o Sérgio Moro. Então, primeira coisa, vou compartilhar com vocês aqui a minha leitura dessa situação, porque ela é toda muito esquisita, ela é toda muito estranha, O timing é muito estranho. A gente tem aqui 4, 5 anos depois desses processos aqui, agora essa anulação. Então tudo é muito esquisito, na verdade, mas eu vou dividir com vocês aqui o que eu penso. Só que antes disso eu quero fazer um agradecimento para vocês, porque ontem eu falei para vocês aqui que o meu livro sobre o Bolsonaro está na promoção na Amazon, com 70% de desconto nos próximos dias, e vendemos centenas de exemplares ontem, e estamos agora em primeiro lugar na categoria política e na 13ª posição em toda a loja Kindle. Ou seja, muito obrigado a todos vocês pelo interesse. O livro continua ainda na promoção mais uns dias. Também no site da editora, da Cota Editorial, todo o catálogo está com 50% de desconto. Então você pode comprar o livro impresso com um preço promocional agora também. Esse livro e todos os meus demais que estão lá e todos os livros da editora. Recado dado, agradecimentos dados também. Muito obrigado a todos que conferiram. Espero que vocês leiam, curtam, compreendam esse momento. E agora vamos entender, ou tentar entender, o que está acontecendo. Como eu disse, todo o timing é muito esquisito. A gente tem aqui processos que retiraram o Lula do jogo eleitoral, que eram os favoritos, porque tem aquela coisa, o Lula foi presidente durante 2 mandatos, deixa o cargo com um índice recorde de aprovação popular, ou seja, foi um presidente muito aclamado pela população, e depois disso se inicia o governo Dilma, primeiro governo, segundo governo, ela sofre o impeachment. Junto com os mandatos da Dilma, você tem o início da Lava Jato, que é uma investigação que, pela primeira vez na história brasileira, acabou prendendo mega empresários, empreiteiros, pessoas poderosas e que geralmente não vão para a cadeia. Então, o que houve, e aqui eu de fato quero entender com vocês isso, cada um tem uma interpretação desse assunto, inclusive eu estou fazendo agora o curso do Gessé Souza de Sociologia lá no ICL, e o curso é brilhante, na verdade, eu adoro o Gessé Souza, ele me ajuda muito a compreender o cenário no Brasil, e ele tem essa noção de que todo esse papo de combate à corrupção, que depois você vê encampado na Lava Jato, isso é uma bobagem em relação aos interesses reais que estão por trás disso. Então usa-se esse pretexto de combate à corrupção, quando na verdade há interesses econômicos por trás disso, há interesses de elites brasileiras que simplesmente não estão dispostos a abrir mão de uma fatia dos seus lucros, do seu poder, para que um governo popular, para que um governo que estivesse tentando tirar da pobreza milhões de brasileiros, prosperasse. Essa é a leitura, ou a parte da leitura do Gessé Souza sobre esse assunto. E de fato, não há dúvida de que esse discurso anticorrupção que motiva a Lava Jato e que motiva a queda do PT, o antipetismo, esse espírito de condenação de todo um partido, que leva à condenação do Lula, que leva ao impeachment da Dilma, que leva ao golpe que retira a Dilma do poder, não há dúvida de que essa noção de combate à corrupção, essa noção moralista de combate à corrupção, ela é simplesmente um pretexto. Ela é um pretexto. Porque
Corrupção vai haver em todos os governos, Possivelmente está rolando vários esquemas de corrupção no governo Bolsonaro também. O Temer tinha uma ficha corrida mais suja do que pau de galinheiro e completou o mandato dele. Então, a questão de corrupção, ela é secundária. Ela é usada como artifício para perseguir alguém, né, para apontar o dedo, mas, afinal das contas, muita gente, muitos governantes e muitos governos também estão envolvidos em mega esquemas de corrupção ao longo de toda a história democrática brasileira e muito antes disso também, durante a ditadura militar e muito antes disso. Então, você tem a corrupção que é inerente dos sistemas políticos e não apenas no Brasil. Então, essa retórica anticorrupção, ela é simplesmente uma desculpa esfarrapada para derrubada de alguém, ou para enfrentar alguém, ou para desmoralizar alguém, sendo que quem aponta o dedo muitas vezes também é corrupto. Então isso apela para o moralismo de uma classe média brasileira, de uma classe trabalhadora também, que pensa nesse sentido de corrupção, ou seja, você mexe com as emoções das pessoas, quando na verdade os interesses são muito mais profundos. Então, você tem essa manobra de destruição do PT, de destruição da imagem do PT, e aqui eu não estou negando que tenha havido esquema de corrupção no PT não, ou no governo petista, certamente houve, mas a questão não é essa. É criada uma imagem de que o único partido, ou mais corrupto da história da humanidade foi o PT, e isso é usado para a derrubada do governo da Dilma. Então é feita uma manobra com interesses mascarados por essa luta anticorrupção e que levam à derrubada da Dilma. Abrindo uma observação aqui também, eu não tenho dúvida de que quando se engendra esse golpe para remoção da presidente, quando se engendra esse processo de enfrentamento ao PT, eu não tenho dúvida de que a visão que havia por trás disso certamente não era de pôr o Bolsonaro no lugar. A visão talvez fosse de retornar um eixo mais ou menos tradicional da velha política brasileira, né? Talvez um PSDB de novo no poder, algum partido como o PMDB, algum partido fisiológico ali que voltasse ao poder e continuasse os mesmos esquemas de sempre, só que na mão de outras pessoas. Porque na verdade o que muda é o poder nas mãos e a mamata também muda de mãos. É isso. Então não tenha dúvida de que eles não imaginavam que o Bolsonaro chegasse lá. Só que esses mecanismos postos em movimento é justamente aquilo que vai depois, como consequência, levar ao bolsonarismo e a esse governo destrutivo, perigoso e insano que a gente tem agora. Mas, naquele momento, lá 2014, 2015 em diante, a ideia não era essa. A ideia era remover o PT e voltar ao eixo normal. Na minha leitura, pelo menos, né? Estou falando daquilo que eu suponho. E daí o que acontece? Eles criam um monstro, que é essa Lava Jato, e eu vou deixar para vocês um artigo aqui escrito pelo Rubens Gleiser, que é um professor de Direito da FGV. O artigo se chama Decisão Jurídica de Faquinha Simples, mas resta saber por que foi tomada agora. Daí ele fala aqui, né, como o Supremo foi condescendente com uma série de decisões bastante complicadas da Lava Jato e também o próprio Supremo acabou fazendo um malabarismo ali para justificar certas decisões. Então, extrapolaram o limite do judiciário, né? Aqui o que você vê é uma politização do judiciário, ao mesmo tempo que houve também, simultaneamente, uma judicialização da política. O judiciário fazendo política e os políticos usando da justiça para perseguir também os seus opositores. E daí isso vai levando a esse monstro, né, que cresce e vai consumindo tudo, e vai destruindo tudo, e vai saindo do controle. A Lava Jato pode até ter começado com as melhores intenções, tanto que a gente tem a própria Dilma, que é uma governante que cria uma série de mecanismos de combate à corrupção que depois vão atacá-la de volta, né, que se voltam contra o próprio governo dela. Então, é dado um poder extraordinário para a Lava Jato e isso vai sendo controle e muita gente que jamais imaginaria que seria alvo de uma investigação como essa acaba sofrendo as consequências disso. Inclusive o próprio Lula, né? Você começa essa demonização da política, você começa essa demonização de um partido como o PT, derrubam o Dilma, prendem o presidente, o ex-presidente Lula, e assim isso vai deflagrando forças que são inconcebíveis e que levam a consequências perigosíssimas. E daí, o que acontece? Há uma tentativa de levar esse jogo para esse eixo tradicional. O Lula se apresenta como candidato, tinha grandes chances de ganhar as eleições em 2018, porque era uma figura conhecida, era uma figura aclamada, era uma figura, apesar do antipetismo, que era maior do que o PT. O Lula sempre foi maior do que o PT, na verdade, então era alguém que em torno de si reuniria, inclusive, pessoas que prefeririam o Lula do que o Bolsonaro. Mas é retirado da jogada, né? É feita uma manobra também. Meses antes da eleição, é retirado da jogada, é preso. O Haddad, que era o vice do Lula, assume a corrida, não é uma figura conhecida nacionalmente e tem dificuldade para poder angariar os votos e poder virar o jogo no final e o Bolsonaro se elege. Então essa manobra
dos bastidores, que visava simplesmente um retorno ao jogo tradicional, acaba pondo no poder o Bolsonaro. Daí o que acontece? As elites, os industriais, as empreiteiras, os poderosos do Brasil, o mercado financeiro, o mercado, né? Todos esses que achavam, bem, entre o Bolsonaro é um político de carreira também, está lá no Congresso lá há décadas, ele vai entrar no jogo nosso, ele vai fazer parte do nosso jogo. E entra um sujeito que é completamente destemperado, que é um sujeito completamente desajustado e que toca fogo no Brasil. E quando começa a pandemia, então, simplesmente sai do controle. Ainda há hoje gente que prefere o Bolsonaro ao PT. Ainda tem gente hoje que acha que o Bolsonaro seria melhor do que o Haddad ou melhor do que o Lula. Tem gente que pensa isso. O que é simplesmente negar a realidade, porque nenhum dos candidatos principais que havia na eleição de 2018 seria pior do que o Bolsonaro. Nenhum. É impossível imaginar que alguém como Alckmin, alguém como Marina Silva, alguém como Ciro Gomes, como Haddad, como Álvaro Dias, como Meirelles, é impossível pensar que qualquer um deles fosse pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é apenas alguém que não tem competência nenhuma para gerir um país, ele é alguém que constantemente cria tensões e desestabiliza o jogo político. Ele é alguém que é um agente do caos. Então, não dá para pensar que qualquer político normal faria o que ele faz. Não dá para pensar. E daí entra uma outra questão, porque nessa altura a gente já pode supor, a gente já pode imaginar que o Bolsonaro não vai sofrer impeachment. A gente já sabia disso meses atrás, sabia disso anos atrás, na verdade. Ele não vai sofrer impeachment, ele tem feito de tudo para fazer uma manobra para se proteger. Ele, como um cachorro velho da política, sabe quais cordinhas mexer também, ele não é tão burro quanto a gente imagina, ele tem suas limitações intelectuais, ele tem suas limitações morais tremendas, mas é alguém que compreende como funciona o jogo. Então, pessoalmente, eu acho que é muito difícil que o Bolsonaro sofra impeachment, acho muito difícil, principalmente porque parece haver um certo receio institucional de um novo impeachment. Ou seja, você tem um impeachment como o da Dilma, que libera forças poderosíssimas, forças assustadoras e que leva o país para um buraco. Sabe-se lá qual seria a consequência de um novo impeachment agora em tão pouco tempo, removendo o Bolsonaro. Então, há muita recusa, há muito receio de um novo processo de ruptura como o impeachment. Eu acho muito difícil mesmo que isso aconteça. Se o Rodrigo Maia, que era alguém que era a favor disso, que estava constantemente criticando o Bolsonaro, se recusou a fazer, nessa altura é muito mais difícil. Então, o Bolsonaro, na minha leitura, tem pouquíssimas chances de ser removido do cargo. Então, os mesmos mecanismos, as mesmas forças, os mesmos poderes, as mesmas instituições que viram no PT, viram na Dilma algum tipo de risco que merecesse ser suprimido, retirado do jogo, agora começam a entender que o Bolsonaro é uma força perigosíssima e que eles não sabem como deter esse monstro. Eles não sabem como fazer isso. O impeachment levaria a essa ruptura institucional, levaria a esse mar turbulento e ninguém sabe para onde vai. Então eles não querem adotar essa saída. Eles sabem que o Bolsonaro ainda tem uma base de apoio muito grande, isso é decorrente de uma série de fatores, né? Principalmente as fake news, as mentiras, grupos de WhatsApp. Ou seja, tem um verdadeiro esquema no subterrâneo para manter a base bolsonarista inflamada. Então, ainda há uma base de suporte do Bolsonaro. Ele está bem longe de ser um político impopular, por incrível que pareça. Então eles sabem que qualquer ruptura levaria uma insatisfação nessa base bolsonarista, levaria até a violência, possivelmente, e aqui já tem também um exemplo, né? Já tem também aqui para onde olhar, que foi o caso do Trump, que leva uma invasão do Capitólio, quase a uma insurreição nos Estados Unidos. Então eles sabem do risco que o Bolsonaro representa, a influência que ele tem no exército, a influência que ele tem nas polícias militares também. Milicianos, é alguém que tem braços armados dispostos à violência pelo Bolsonaro. Então, qualquer tipo de tentativa de remoção do Bolsonaro pode levar a uma reação violenta desses bolsonaristas. E me parece que muitos estão entendendo agora que nenhum candidato dos que se propõe agora como oposição ao Bolsonaro, né, nem Ciro Gomes, nem Dória, nem Mandetta, talvez nem o Sérgio Moro, certamente não é o Haddad, ou seja, nenhum dos candidatos que estão se propondo por aí teriam condições de derrotar o Bolsonaro numa eleição. E isso, pensar que, depois de 4 anos de caos do Bolsonaro, ainda possa haver mais 4 anos de insanidade, as instituições agora estão preocupadíssimas. Então eu vejo essa decisão agora do Fachin de anulação do processo do Lula, que pode torná-lo elegível em 2022, ou seja, pode ser que o Lula venha concorrer em 2022, pode ser que seja uma manobra de todo esse sistema que levou à queda da Dilma,
de todo o sistema para tentar remover o Bolsonaro, retornando a um período no qual o Brasil estava bombando. Porque o Lula era o cara, o Obama falando, né? O Lula é o cara. Então, olhando para o passado recente do Brasil, qual era o momento de estabilidade, qual era o momento de prosperidade, qual era o momento de crescimento, qual era o momento no qual o Brasil estava surfando a onda. Então vamos tentar trazer o Lula de novo para o jogo. É claro que nada garante, como eu disse, que isso vá acontecer. Pode ser que esse processo agora caia na mão de um juiz em Brasília e que ele decida que de fato o Lula tem ficha suja e não pode concorrer. Pode ser, pode ser. Mas até onde eu percebo aqui, o jogo vira drasticamente agora. E pode ser que muita gente que tentava buscar uma saída agora para o bolsonarismo encontre no lulismo a resposta no ex-presidente para enfrentar o Bolsonaro. É claro que num primeiro turno as forças ainda vão estar fragmentadas. Não acho que Ciro Gomes vá recuar a candidatura dele, por exemplo. Não acho que Luciano Huck vá, caso ele venha a se tornar candidato, que ele vá recuar. Não acho que essas forças de oposição ao Bolsonaro vão desistir de marcar posição, marcar território e tentar concorrer. Mas o Lula, se for um candidato futuro, se vier a concorrer nas eleições de 2022, me parece que é a única força, nesse momento, capaz de deter o Bolsonaro. Só para concluir, alguns pensam que isso é maravilhoso, né? Pronto, agora vem o Lula, vai salvar o Brasil. Há esse messianismo também, né? Há essa noção de que o salvador da pátria agora vai ressurgir das cinzas e proteger os brasileiros. Há essa noção personalista, há essa noção messiânica. Por outro lado, outros estão com receio de que isso aqui possa vir, mais uma vez, a fortalecer o Bolsonaro, porque você tem agora o demônio do PT, o demônio do Lula, e o Bolsonaro vai explorar isso aqui com esse combate ao comunismo, com esse combate à esquerda, com esse combate ao PT. Então ele vai ter agora o antagonista perfeito, né? O Lula voltou, agora eu vou criar o medo nas pessoas, e se eu não for reeleito, o PT volta para o poder. Que era uma retórica que ele já tinha desde a eleição, né? Então pode ser sim que isso inflame mais uma vez uma base antipetista, uma base que nos últimos anos foi alimentada pela imprensa, alimentada pela classe política, esse espírito antipetista, esse espírito anti-Lula. Então pode ser que esse jogo se torne mais complicado ainda. Mas vamos ver, vamos ver. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa minha leitura aqui, porque eu estou interpretando os fatos aqui, gente. Eu estou aqui tentando entender o que aconteceu. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa leitura, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês pensam agora dessa decisão nesse momento em particular, né? Porque é muito estranho, na verdade. Você tem aqui uma decisão que deveria ter sido feita 4, 5 anos atrás, e que agora, nesse momento crítico, surge do nada. O que isso pode significar? O que está por trás disso? Como você entende esse cenário? Deixa aqui no comentário para eu saber, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Lá você pode fazer o meu curso de escrita narrativas que a gente está fazendo agora, e também pode fazer todos os cursos na plataforma, incluindo o do Gessé Souza que eu mencionei aqui, de Sociologia, para entender essas forças que estão por trás da política brasileira, dessa noção moralista anticorrupção também. É bem interessante mesmo. Então confira meus livros e um abração para vocês. Se cuidem. Tchau!